tinha prometido. Falei que ia ficar para sempre com ela e a gente acabou se divorciando. Então, por exemplo, eu entendo agora que uma pessoa pode mudar de opinião. E como cantou bem Raulzito, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ontem, ou anteontem, você me perguntou de 0 a 10 se o Tite vai dar certo no Flamengo, eu falei não, 4. Traz mais água aí, Eu já Samurai. mudei de opinião. O Tite vai dar certo no Flamengo. Traz de mais 0 a água 10, que hoje o 8 programa para pra ele hoje. dar certo. Crescimento, dobrou. Exatamente. Dobrou a aposta no Tite. E tá na moda mudar de opinião. O Mano, antes de assumir o Corinthians, falou que também não ia assumir time esse ano, ia assumir o Tite também. Então você em casa pode mudar de opinião. Se você... reforço, como ele gera uma baita perda para o seu grande rival na briga por títulos nesses últimos anos. Esse ano foi muito ruim para Flamengo e Palmeiras, mas eles são os todos poderosos hoje do futebol brasileiro. Então é isso aí, rapaziada. Fica até o final do vídeo, né? O programa tá muito maneiro. Vamos ver aqui as informações do pilhado. Também, pessoal, vamos trazer mais uma informação aqui muito importante, né? Sobre o Bruno Henrique, a ideia dele no Flamengo, dele ir pro Palmeiras. Então, fica até o final do vídeo, se inscreva muito aqui no canal, deixe bastante like, é muito importante para você estar nos ajudando a crescer aqui dentro do YouTube, beleza? Então, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, ativa o sininho de notificações, deixa o like, que é muito importante. Então, vem comigo, bora para as últimas notícias do Flamengo e notícias de hoje do Mengão. Pessoas já me perguntaram aqui nas ruas, Pilhado, Bruno Henrique vai sair do Flamengo? Bruno Henrique vai ficar no Flamengo? Todo rubro-negro que me encontra me pergunta isso. Se o Bruno Henrique vai realmente sair do Flamengo, se realmente o Palmeiras pode contratar o Bruno Henrique. Eu estou apurando essa situação e eu fiz essa live para trazer informações dos bastidores de Flamengo e Palmeiras com relação a essa situação do Bruno Henrique. O que acontece? O Bruno Henrique realmente ele tem o seu contrato se encerrando no fim desse ano. E o desejo do Bruno Henrique é continuar no Flamengo. O Bruno Henrique tem a vontade de permanecer no Flamengo. Ele pediu para o Denis Ricardo, para o seu empresário, negociar com o Flamengo para que ele fique no Flamengo. A vontade do Bruno Henrique hoje é ficar no Flamengo, é permanecer no Flamengo. Isso eu digo, isso eu tenho informação. Isso não é suposição. Falei com várias fontes possíveis de Flamengo que eu tenho e todas deixaram claro o objetivo do Bruno Henrique, o que ele pediu para o Denis Ricardo é para ver um esforço para ele permanecer no Flamengo. O Flamengo não quer fazer o pagamento do que o Bruno Henrique quer, do que o Denis Ricardo quer, que seriam 3 anos de contrato, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. O empresário do Bruno Henrique queria foi essa a proposta dele. O Flamengo, a proposta inicial era para o Bruno Henrique ficar 1 ano a mais no Flamengo com esse reajuste salarial, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. Não foi aceito. O Denis Ricardo cravou que isso o Bruno Henrique não aceitaria. Ficar no Flamengo para ganhar mais de 2 milhões de reais, mas só por mais 1 ano de contrato. Havia, então, um acordo entre Flamengo e Denis Ricardo, o staff do Bruno Henrique, para quê? Para que eles fechassem por 2 anos de contrato. 2 anos de contrato, o Bruno Henrique ganhando aí mais de 2 milhões de reais por mês. O atual acordo, a atual tentativa de acordo do Flamengo com o Bruno Henrique, com o Denis Ricardo, que é seu empresário, mas agora... Quando o assunto é... Tem uma novidade. Muita gente me perguntava, Pilhado, realmente o Palmeiras vai forte atrás do Bruno Henrique? E eu dizia, eu não posso afirmar. Eu não tenho essa informação. Eu estou tentando essa informação, mas eu não posso cravar que o Palmeiras vai forte atrás do Bruno Henrique. Agora eu tenho. Agora eu falei com pessoas de São Paulo, que eu conheci por meio da Jovem Pan, tenho contatos mais hoje em clubes ou pessoas que conhecem o ambiente em clubes de São Paulo. Falei com todas as fontes possíveis de Flamengo e realmente o Palmeiras vai forte atrás do Bruno Henrique. O Palmeiras vai jogar pesado para tentar tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Isso é informação, não é suposição. Parece, inclusive,
que a Leila Pereira já está até disposta em pagar, em fazer um contrato de 3 anos com o Bruno Henrique para ele ganhar um salário de 2 milhões de reais. Ainda não sei se o valor exato seria 2 milhões de reais, mas eu perguntei e pessoas muito fortes ali nos bastidores do Palmeiras afirmam que a Leila está disposta a fazer um contrato de 3 anos com o Bruno Henrique. Algo que o Flamengo não topou. O Flamengo estava negociando, o Flamengo ficou no meio termo ali, 2 anos de contrato para 2 milhões de reais por mês, mas o Palmeiras agora parece que vai aceitar a proposta do Denis Ricardo, que são 3 anos de contrato. Então, com essa possibilidade do Palmeiras fazer 3 anos de contrato, há uma grande chance do Bruno Henrique ser transferido para o Palmeiras. O que pode atrapalhar nessa negociação? O Bruno Henrique deixar o sentimento falar mais alto e fechar 2 anos de contrato com o Flamengo e não 3 anos com o Palmeiras. Outra situação, o Denis Ricardo falar para o Flamengo que ele tem uma proposta do Palmeiras. Essa proposta ainda não foi feita, mas pode ser em breve. E aí o Denis Ricardo dizer para o Flamengo lá, ó, eu tenho uma proposta aqui de 3 anos de contrato do Palmeiras. Se o Flamengo fizer 3 anos de contrato, ele fica, senão ele sai. São as duas opções. Ou o Flamengo aceita pagar 3 anos de contrato, assim como o Palmeiras vai sugerir, ainda não foi feita a proposta, mas isso é informação forte. Parece que a Leila já está disposta a fazer 3 anos de contrato com o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Abel Ferreira quer muito jogadores de velocidade, jogadores que joguem pelas pontas. Ele já pediu. E o Palmeiras já deixou claro que deve fazer 4 grandes contratações para a próxima temporada. A Leila afirmou hoje em coletiva de imprensa que ela gosta de jogadores jovens, que ela não quer contratar jogadores veteranos, ou seja, seria o Bruno Henrique e mais 3 jovens talentos. Porque o Bruno Henrique está nos planos do Palmeiras. Isso eu cravo para vocês. Bruno Henrique está nos planos e provavelmente o Palmeiras deve fazer essa oferta de 3 anos de contrato, pagando um salário altíssimo. Agora, o que é bom também a gente deixar muito claro. O Bruno Henrique, ele tem 32 anos. 3 anos de contrato, ele estaria com 35 anos. Seria um baita risco do Palmeiras. E por que o Palmeiras estaria disposto a pagar caro pelo Bruno Henrique, mesmo sendo 3 anos de contrato? Eu explico. Porque o Palmeiras não tem que contratar o jogador. O Palmeiras não vai ter que comprar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai estar livre no mercado. Então, só disso já não vai ser uma contratação tão cara. Porque como ele vai estar livre no mercado, o Palmeiras não precisa comprar. Ao contrário de muitos outros reforços. Então, pode ser um baita investimento, mais um investimento onde o Palmeiras ele tome a seguinte decisão. Bom, a gente não tem que comprar, então faz o contrato de 3 anos com o Bruno Henrique, pagando a ele 2 milhões de reais. É muito provável que vá haver essa proposta por parte do Palmeiras. Houve uma reunião entre dirigentes do Flamengo e o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, ontem, e isso vai desenrolar um pouco mais. E é muito bom a gente deixar claro que para o Palmeiras é uma situação maravilhosa. Por quê? Porque ele gera um incômodo dentro do clube que hoje é o seu grande rival na briga por reforços. Hoje, se a gente falar de futebol brasileiro, os 2 ricões do futebol brasileiro, aqueles que podem trazer jogadores da Europa, que podem pagar caro, que podem fazer ofertas gigantes, são Palmeiras. O planeta criança americano. E para o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras saiba que vai contratar o Bruno Henrique, é muito bom o Palmeiras gerar esse incômodo no Flamengo. É muito bom o Palmeiras fazer uma pressão no Flamengo para que ele gaste muito dinheiro com o Bruno Henrique. Porque assim ele fica com menos dinheiro para contratar novos reforços. E se o Palmeiras, eu sempre falo isso, se o Palmeiras contrata o Bruno Henrique, ele não só ganha um baita reforço, como ele gera uma baita perda. É o grande rival na briga por títulos nesses últimos anos. Esse ano foi muito ruim para Flamengo e Palmeiras, mas eles são os todos poderosos hoje do futebol brasileiro. Eles são os clubes que mais brigam por títulos hoje no Campeonato Brasileiro. Então, para o Palmeiras, é uma excelente situação. Não vou negar que eu quero o Bruno Henrique, vou fazer uma proposta, vou fazer o Flamengo ter que jogar alto para continuar com o jogador, porque eu tiro o dinheiro do cofre do meu principal rival na luta por reforços. Então, para o Palmeiras, é uma situação muito cômoda.
E para o Flamengo vai ser uma baita pressão. Por quê? Porque nesse momento de crise do Flamengo, nesse momento onde vários jogadores não tiveram a mínima vergonha na cara no Flamengo, o Bruno Henrique teve. O Bruno Henrique vestiu a camisa. O Bruno Henrique honrou a camisa do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo, ele vai ficar muito puto se ele perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Então é uma pressão gigantesca na diretoria do Flamengo e uma situação super cômoda para a diretoria do Palmeiras. Então, se a Leila Pereira concretizar essa proposta, ela é muito inteligente, porque ela gera uma pressão num grande rival e para ela não gera incômodo nenhum. Agora, o Flamengo já começa a agir desesperadamente nos bastidores para manter o Bruno Henrique, para ter o Bruno Henrique no grupo. E vale a pena a gente dizer que todas as propostas de renovação que forem feitas agora, elas vão ser consultadas, o Tite será consultado. Ou seja, o Tite vai ser fundamental na decisão do Flamengo se o Flamengo vai fazer uma mega proposta para o Bruno Henrique ou não. O Tite vai dizer, ó, vale muito a pena, eu quero esse cara. Se ele pedir 3 anos, fecha. Ele é fundamental para o esquema que eu quero jogar. Ele é fundamental para a forma como eu quero jogar. O Tite vai ter participação total. Então, a permanência do Bruno Henrique hoje é um dos focos do Flamengo e o Palmeiras está disposto a fazer uma oferta pesada pelo Bruno Henrique. Já há nos bastidores do Palmeiras toda essa organização. O Palmeiras vai tentar, sim, tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Antes eu dizia, não sei, não posso falar. Agora eu sei. Agora, informações que eu tenho, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, é que vai ser difícil para o Flamengo manter o Bruno Henrique. O Flamengo vai precisar jogar pesado, vai precisar jogar alto para permanecer. Agora, tem também o sentimento do jogador, porque o Bruno Henrique deixou claro nos bastidores, ele quer ficar no Flamengo. O objetivo do Bruno Henrique é continuar no clube. Afinal, no Flamengo ele já é ídolo, no Palmeiras não. É muito mais fácil para ele ter uma regularidade onde ele já é ídolo, ele ter menos cobrança onde ele já é ídolo, do que num clube que ele vai vir de um dos seus grandes rivais. Então, é uma situação delicada, é uma situação onde o Flamengo vai fazer todo o esforço possível e onde o Palmeiras vai jogar pesado. A outra situação de renovação de contrato que está gerando muita pressão no Flamengo é a do Gabigol. O Gabigol tem, ao contrário do Bruno Henrique, que o seu contrato termina no fim desse ano, o do Gabigol ainda tem mais tempo, é no fim do ano que vem. Mas o staff do Gabigol já está fazendo pressão no Flamengo. O staff do Gabigol está surtando, na verdade. O Gabigol está pedindo 5 anos de contrato na renovação, mais 5 anos de contrato, ou seja, mais 5 anos o Gabigol vai ter 33 anos, ganhando 2.400.000 reais por mês. O Flamengo já deixou claro para o staff do Gabigol que não vai pagar isso. O Flamengo não vai aceitar essa proposta inicial do staff do Gabigol, que é 5 anos de contrato com 2.400.000 reais de salário. O Flamengo já deixou claro que isso não vai pagar, está havendo negociações. O que pode acontecer é que o Gabigol continue recebendo o que ele já ganha, que é 1.600.000 reais, ou aumentar um pouco o salário do Gabigol, mas diminuir essa proposta aí do tempo de contrato. Talvez 3 anos de contrato. O Gabigol vai ser outra situação onde a renovação vai ser complicada para o Flamengo, mas isso o Flamengo já bancou. Não vai aceitar mais 5 anos de contrato e 2.400.000 reais de salário. Jogando hoje. Ele hoje não está jogando nada. Hoje o Gabigol não está jogando nada. Aí ele pedir mais 5 anos de contrato, ganhando 2.400.000 reais, é até uma afronta com a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo está certa, na minha opinião. O Gabigol é um ídolo imortal do Flamengo, para mim, um dos 3 grandes ídolos da história do Flamengo. Agora, você, no momento em que o cara não está jogando nada, no momento em que o cara não está mostrando foco nenhum no trabalho, está mais preocupado com festa de Poderoso Chefão, está mais preocupado em lançar musiquinha, está mais preocupado em fazer postagem em rede social, você aceitar uma proposta de 5 anos de contrato para o cara ganhar 2.400.000 reais é muito arriscado. É muito arriscado. E vale a pena a gente deixar claro que o Tite vai ter nomes que ele vai sugerir, grandes reforços que ele pode trazer. E o Tite também vai ser consultado nessa situação do Gabigol. Vale a pena, Tite, o Flamengo pagar 2 milhões de reais para o Gabigol por 5 anos?
Com certeza o Tite, sabendo muito de futebol e da logística do futebol, ele vai dizer que não. Eu acho o seguinte, eu acho que nenhum clube do mundo vai dar para o Gabigol um contrato de 5 anos para ele ganhar 2 milhões e 400 mil reais. Eu acho que nenhum clube do mundo vai dar isso para o Gabigol. Fala inclusive da Europa, fala inclusive da Arábia, de onde for. O Flamengo vai ter que negociar. O problema é que essa diretoria do Flamengo é muito frouxa. Essa diretoria do Flamengo tem a cara de não conseguir dizer não para o Gabigol. Eles não querem perder o Gabigol de jeito nenhum. Eles têm medo de perder o Gabigol estourar em algum lugar. Agora, vão precisar negociar. E uma outra situação também é a do Felipe Luiz, né, que o contrato encerra no fim desse ano. E o Felipe Luiz já deixou claro, ele vai encerrar a carreira, tá? Isso eu sei, tá? Já está aí nos bastidores do Flamengo, o Felipe Luiz não vai continuar a carreira. A grande tendência é que o Felipe Luiz pare e continue no Flamengo em algum cargo fora de campo. E no Campeonato Brasileiro, os dois estão ali. O ano do Palmeiras, ele é um ano melhor do que o ano do Flamengo, sem dúvida. Mas esse momento, como disse o Abel, o dia de hoje, me parece que os caminhos estão mais abertos para o Flamengo do que para o Palmeiras, já pensando nessa reta final e já pensando até no ano que vem. Você acha que os dois ainda têm condições de brigar pelo título? Ou só o Flamengo, só o Tite já muda isso e o Flamengo tem mais condições, pode ter um final de ano melhor que o Palmeiras, Roberto? Bom, cumprimento você mais uma vez e a todos e todas. Eu acho que chance tem, mas não vai acontecer. Mas se um dos dois tem mais chance, o Flamengo tem mais chance do que o Palmeiras hoje de ainda brigar pelo título, eu acho que é muito difícil, eu concordo contigo. Mas se tiver que escolher um, é o Flamengo? Então, como o Bubu falou muito sobre o ser humano, a mudança de opinião, e o futebol para mim é o esporte mais humano que tem, então ele é bastante contraditório. Claro. Se você perguntar para mim qual elenco precisa de uma reformulação maior, a gente teve essa discussão no Linha. Quem precisa de uma reformulação maior me parece que é o Flamengo. Sim, e a gente teve essa discussão, o Bertozzi achava que era o Palmeiras... eu achava que era o Flamengo, porque o Palmeiras precisa contratar jogadores para posições específicas, um trabalho bem estabelecido, jogadores com a característica do seu treinador, que cheguem e resolvam. O Flamengo precisa de uma mudança de ambiente. Porém, o elenco do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras. Sem dúvida. Não são comparáveis. Ainda é o melhor da América do Sul. Vamos lá? Não, sobrando. Sobrando. Não dá graça, não tem nada parecido para comparar. Então, se você for pensar em chances irreais de título, a do Flamengo é maior. Por quê? Mas por ambiente também agora? Porque o ambiente no Flamengo não é legal, a gente fala da questão interna. Mas eu estou falando, a chegada do Tite. Parece que vem aquela luz de esperança. Então. Todos os outros assuntos, todos os outros problemas, eles ficaram para trás. Com a chegada do Tite, o Flamengo tem perspectiva. Isso. O termo que você usou. Isso. A perspectiva não chegou no Palmeiras ainda. Então, você olha o elenco do Flamengo, vou dar um exemplo. O Alan podia jogar no Palmeiras, o Zé Rafael ser um segundo, crescia o time, né? Podia, o Abel queria esse faltou jogador do lado esquerdo, né? Cebolinha no banco do Flamengo. Para usar o Rony de mais maneiras, também de centroavante às vezes, mas não sempre. O Pedro, na reserva com o Sampaoli ali, desmotivado. Então, esses caras estão no Flamengo, né? Os caras que podiam fazer diferença no Flamengo no Palmeiras estão no Flamengo. O Palmeiras não tem os jogadores que me permitam acreditar que numa reviravolta épica, o time vai ganhar todos os jogos, ou ganhar quase todos os jogos, 95% dos jogos, para cogitar brigar com o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo vai fazer isso, mas o Flamengo tem os jogadores, hoje, né? Quando o Abel fala sobre a torcida, a reação de torcedores diferentes, eu tenho que dizer uma coisa ao Abel, bem-vindo ao futebol brasileiro. Porque aqui você tem... Eu discordo dele. Eu concordo com ele. Eu não acho que o torcedor só quer ganhar. Todo torcedor quer ganhar. Qual é o torcedor que só quer torcer? O Bibis. Peraí. Não, eu sou torcedor, tá bom, não ganho o campeonato. Não, ganho o campeonato, eu vou ficar chateado. Agora ele quer pautar o torcedor. Ele quer dizer mas o Palmeiras, o sarrafo é alto pro Palmeiras. Sim, mas para qualquer grande clube. Você torce pro Flamengo, você quer título. Você que torce pro Palmeiras, eu quero título. Se eu torço pra Portuguesinha isso é muito de Araraquara, óbvio. eu quero... Então por quê? Não. Aqui o torcedor quer ganhar. É lógico que quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Eu acho que você usou um bom exemplo. Então essa aí, rapaziada, né? Agora foi oficializada aí, né? A equipe do Palmeiras oficializou aí uma proposta pelo atacante do Flamengo, Bruno Henrique.
Eu vou passar aqui todas as informações para vocês, torcedores do Flamengo, mas não fique aí preocupado, né? Vamos ver aqui o que aconteceu nessa negociação, né? A equipe do Palmeiras aí, a Leila Pereira deu uma entrevista e as informações que chegou aqui para o nosso canal Mengão News Oficial foi a seguinte, tropa. Bruno Henrique quer 3 anos de contrato para renovar com a equipe do Flamengo, porque outros clubes, né, do futebol brasileiro e do exterior ofereceram, né, ao diretor do Flamengo 2 anos de contrato pelo jogador. O desejo do atacante Bruno Henrique, que irá completar 33 anos em dezembro, é fazer seu último bom contrato e se aposentar na equipe do Flamengo. Então, Bruno Henrique já deu a opinião dele, já falou o que ele queria. O interesse dele é se aposentar na equipe do Flamengo. O Bruno Henrique quer 3 anos de contrato justamente por isso, porque ele quer ficar no Flamengo até o dia da sua aposentadoria, assim como vai acontecer, né, com o Felipe Luiz, que já vai se aposentar no final do ano com o Flamengo e provavelmente vai assumir algum cargo ali dentro, né, do Flamengo, já que ele não vai poder ser mais jogador. Então, pessoal, o Bruno Henrique também ele quer esse contrato porque ele quer ter uma garantia. Caso ele caia um rendimento, ele está pegando aí uma boa fase de novo, então ele quer pegar esse momento e já garantir ali por mais 3 anos, né, esse contrato dele. Ao contrário do Gabigol, o Gabigol não está numa fase boa e pediu 5 anos de contrato com a equipe do Flamengo. Apesar do Gabigol ser um cara mais novo, ele quer ficar no Flamengo até os seus 33 anos. Então, assim, a diretoria do Flamengo achou isso uma loucura e já de antemão não aceitou esse contrato do Gabigol. Voltando a falar do Bruno Henrique, o jogador aí, né, já teve uma reunião entre o Flamengo e Bruno Henrique, mantém impasse, né, pela renovação do atacante, que está na mira do Palmeiras. O encontro não alterou em nada. E o programa de negociação, que ainda não há um acordo sobre valores. O tempo de contrato, por outro lado, o papo foi visto como uma forma de aproximação. E o Flamengo segue otimista. O clube carioca enfrenta a forte concorrência, que é o Palmeiras, pelo camisa 17. Então, o Palmeiras aí é o principal concorrente da equipe do Flamengo, pela contratação do Bruno Henrique. Como chegou na informação, que o Palmeiras oficializou a proposta pelo Bruno Henrique, com um salário aí, pessoal, de 2 milhões de reais, né? Um salário aí astronômico para o Bruno Henrique. De acordo com a apuração feita pela reportagem da Coluna Fla, Bruno Henrique tem em mãos uma proposta do Palmeiras. O clube paulista ofereceu ao atacante 2 milhões de reais de salário, né, e 3 anos de contrato. Então, tudo que o Bruno Henrique quer, o Palmeiras foi e ofereceu, né? Agora, de antemão, pessoal, já quero deixar uma perguntinha aqui para vocês. Vale a pena o Flamengo fazer esse investimento pelo Bruno Henrique? Compensa o Flamengo fazer esse contrato aí de mais 3 anos, né? O Pilhado falou que para o Flamengo não é vantagem, pelo fato dele já estar no Flamengo, e para o Palmeiras é vantagem, né? Já que vai ser um mercado, né, onde o Flamengo vai estar fazendo uma contratação. Já o Flamengo não, vai só aumentar o salário dele e manter ele por mais 3 anos, assim, tirando o Flamengo a possibilidade de contratar outros jogadores. Mas será que o Flamengo vai conseguir um jogador agora assim de antemão num patamar do Bruno Henrique? Eu acho que não, né? Então, essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, o que você achou do vídeo, o que você achou dessa polêmica aí, né? Desse repisada aí de renovação com o Bruno Henrique, o Flamengo se segurando para não renovar com ele o pedido dele, e o Flamengo já fez, né, a sua oferta. Então, quem está certo nessa história, o Bruno Henrique ou o Flamengo? Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje do canal Mengão News Oficial, e até o próximo vídeo e fui!